Salve, salve, galerinha! Aqui quem fala é o professor Rafael. Como vocês estão? Prontos para este terceiro bimestre? Hoje nós vamos falar sobre um assunto super importante à vida de todos nós. Sim, um assunto que, gostando ou não, faz e sempre fará parte das nossas vidas. Este bimestre será dedicado em refletirmos sobre a ideia de política. Mas aqui entram algumas questões importantes. Será que podemos discutir sobre política? Não seria perda de tempo? Existiria alguma possibilidade de vivermos dissociados, separados da política? Todas essas questões passam antes por nossa compreensão sobre o que é a política. É natural imaginarmos que, ao tratarmos sobre política, estamos nos referindo exclusivamente àqueles que, desde Brasília, se dedicam, por bem ou mal, a administrarem o nosso país. Ou então, que política diz respeito aos partidos políticos. E sim, também diz respeito a eles. Mas resumir o assunto a isso seria muito reducionista. Ao pensarmos sobre o significado de política, o dicionário Aurélio define política como, primeiro, a arte e a ciência de bem administrar, dirigir e governar uma nação. Ou 2, a habilidade no trato das relações humanas. Já o dicionário Aulete complementa o conjunto de fatos, processos, conceitos, instituições, etc., que envolvem e regem a sociedade, o Estado e suas instituições, e o relacionamento entre eles, ou o gerenciamento de uma dessas instituições ou do conjunto delas. Já no sentido figurativo, mas também comum de utilizarmos, o dicionário diz: política é a habilidade para negociar e harmonizar interesses diferentes. Por exemplo, será preciso uma boa dose de política para conciliar as partes. Poderíamos permanecer horas aqui buscando definições complementares do que é a política, mas se refletirmos com atenção, em todas as definições, algo em comum permanece. É o fato de que todas elas dizem respeito ao ser humano e à sua busca por, vivendo coletivamente, organizar e estruturar relações humanas, como numa sociedade. Aristóteles, o carinha grego, aluno de Platão, mestre de Alexandre Magno e que tanto ouvem falar nas nossas aulas, também pensou, discutiu e escreveu sobre política. Aliás, sobre o que ele não pensou, não é mesmo? Em seu livro Política, ele escreve, abre aspas, é evidente, pois, que a cidade faz parte das coisas da natureza e que o homem é naturalmente um animal político, destinado a viver em sociedade, e que aquele que, por instinto, e não porque qualquer circunstância o inibe, deixa de fazer parte de uma cidade, é um ser vil ou um ser superior ao homem. Fecha aspas. Por ser vil, nesse sentido empregado por Aristóteles, entendemos aquele que é como que um selvagem, ou seja, que não tem a necessidade da coletividade para viver. Assim, Aristóteles compreende que naturalmente somos animais políticos e que quem afirmar o contrário estará assumindo a si mesmo ou como um ser selvagem ou como um ser super-humano. Podemos extrair da afirmação aristotélica que, inevitavelmente, naturalmente, somos e fazemos política, e em todos os lugares. Brasília não é o lugar exclusivo do ato político. Também as nossas casas, as nossas relações familiares são estruturalmente políticas. Discutimos, concordamos, argumentamos e tomamos decisões sobre o que fazer ou não familiarmente. Um simples ato de decidir a qual programa de televisão assistir pode tornar-se um ato político. Da mesma forma, também a escola e a sala de aula
são capazes de expressar as nossas condições de seres políticos, em um micro-universo que nos apresenta regras e combinados de convivência, formas de comportamento aceitáveis ou não, estrutura muito bem definida, com funções específicas para cada um dos que estão presentes naquele espaço: professores, líderes de turma, representantes de grêmio e todos os demais. Enfim, fazemos também política no nosso lugar de estudo. Acontece que essa nossa ideia de política condicionada, limitada à ação do político profissional, vem sendo construída já há muito. Na medida em que instrumentalizamos a política como uma ação exclusiva de presidentes, governadores, prefeitos, deputados, senadores e vereadores, acabamos por nos distanciar das responsabilidades que a nossa natureza política nos obriga. Somos responsáveis pelas ações e decisões políticas, pois fazemos parte do grande corpo político que é a sociedade. Um grande problema que se apresenta é que não conseguimos, e muitos não têm nem mesmo o interesse em compreender como a estrutura política se organiza. Cansamos de ouvir nos noticiários sobre o Estado brasileiro, mas poucos são os que compreendem o que é um Estado. Gritamos e afirmamos sobre o valor da democracia, mas não buscamos entender o que são de fato valores democráticos. Reclamamos, e com razão, sobre as ações do governo, mas o confundimos com os demais poderes existentes. Tudo isso nos leva a uma sensação de desesperança e descontentamento, na maioria das vezes ampliando a nossa ideia de que estamos sozinhos e de que a solução para os nossos problemas passa apenas por nossas próprias ações e escolhas. Esquecemos, no entanto, que como seres coletivos e socialmente necessitados, a ação política é a única com potencial de garantir efetivamente a melhoria e a solução das nossas misérias sociais. E que sim, somos todos, sem exceção, responsáveis por essa busca. Em tempos de pandemia, em que a ação do Estado é tão importante na busca por preservar vidas e histórias, estudar, compreender e reconhecer o valor da nossa dimensão política é tão urgente quanto respirar. Assim, buscaremos neste bimestre iniciar uma reflexão sobre o que costumeiramente chamamos de Estado, bem como a maneira como se estrutura e se organiza o Estado brasileiro, a relação deste com o conceito de governo. Passaremos por um estudo sobre a relação de poder existente em toda e qualquer ação política, chegando à proposta de tripartição dos poderes, feita por um filósofo francês conhecido como Barão de Montesquieu, e que é a base da divisão entre os poderes executivo, legislativo e judiciário no Brasil. E por fim, entenderemos sobre as diferenças entre os modelos de Estado anarquista, socialista e liberal. Essa é a proposta para este bimestre, mas iniciaremos com calma e com tranquilidade. Gostaria de concluir com um texto que, a meu ver, resume muito bem o conteúdo deste podcast. O texto é de um importante poeta alemão chamado Bertolt Brecht e tem como título O Analfabeto Político. Diz o poeta: o pior analfabeto é o analfabeto político. Ele não ouve, não fala e nem participa dos acontecimentos políticos. Ele não sabe que o custo de vida, o preço do feijão, do peixe, da farinha, do aluguel, do sapato e do remédio dependem das decisões políticas. O analfabeto político é tão burro que se orgulha e estufa o peito dizendo que odeia a política. Não sabe o imbecil que da sua ignorância política nasce a prostituta, o menor abandonado e o pior de todos os bandidos, que é o político vigarista, pilantra, corrupto e lacaio das empresas nacionais e multinacionais. Bom, pessoal, por hoje é só. Qualquer dúvida me procurem. Um grande abraço, cuidem-se e até breve.